Eu aprendi com o nosso sempre governador, saudoso Gerson Camata, que nas crises entre governos, resposta é um prato que se come frio e reação imediata nunca é o melhor remédio. A sobretaxa de 50% para todos os produtos brasileiros para entrar nos Estados Unidos praticamente viabiliza na totalidade as nossas exportações para aquele país. O dano, caso essa decisão seja efetivada para o setor produtivo brasileiro, é praticamente condenação à morte. Mas é preciso registrar que a indústria americana e também, principalmente de proteínas e outros produtos comprados no Brasil, por exemplo, como o nosso café, é um duro golpe na indústria americana, que não tem onde comprar esses produtos de forma imediata. Ou seja, os nossos produtos são praticamente insubstituíveis pela qualidade e pelo volume que o Brasil consegue ofertar. Vou dar um exemplo do impacto dessa decisão nos Estados Unidos. O negócio café nos Estados Unidos significa 1,2% do PIB americano. E não tem como comprar café de uma outra origem, até porque não tem oferta em nenhum outro país do mundo. Ou seja, vai quebrar esse setor de serviços e essa importante indústria para a economia americana. No Brasil, o negócio café é 0,8% do PIB, mas com uma observação: o PIB americano é 12 vezes o PIB brasileiro. O impacto internamente para os Estados Unidos é devastador. Portanto, essa decisão ela é absurda, ela condena o setor produtivo brasileiro, mas a única saída para resolvermos esse problema é a diplomacia, negociação. Ainda na manhã de quinta-feira, do dia 10, numa conversa com o governador Tarcísio do estado de São Paulo, nós encontramos o caminho da diplomacia. É o nosso único caminho. Se considerarmos as últimas decisões do Trump nessa direção, é perfeitamente possível reverter esse quadro. Também trazemos a informação aqui que não tramita ainda em nenhum órgão americano, nem a indústria americana foi notificado dessa decisão do presidente Trump. E, a princípio, parece muito mais uma ameaça a botar o pé na porta do que até aqui um ato que vai ser concretizado. Nesses 3 mandatos que já tenho em Brasília, eu aprendi que países fazem negócios. E governos responsáveis fazem defesa das suas pautas ideológicas, das pautas mais usuais do dia a dia, mas um dos itens que o governo não pode brincar é com economia. Brincar com economia é botar a mão no fogo. E com certeza você vai se queimar. Esse governo do Lula deixou muito claro que desde o começo só faz barberagem nas relações diplomáticas, faz um discurso de arrogância, de prepotente e não cuida da economia. Quem não cuida da economia, não cuida das pessoas. Vamos lá. O Lula lidera um grupo e ele é o porta-voz dizendo que vai acabar com o dólar. O Lula autoriza navios do Irã abastecerem aqui no Brasil, mantém relações diplomáticas com o Irã, inclusive Geraldo Alckmin foi lá na posse de uma autoridade iraniana. Enquanto o governo americano condena Hamas e Hezbollah, o governo brasileiro faz gesto de carinho, de elogios. O governo Maduro é condenado pelo governo americano. E o Lula trata a Venezuela como se tudo estivesse normal. Essas decisões equivocadas do governo Lula mostram claramente que o governo opera numa corrente ideológica, sem nenhum pragmatismo no mundo dos negócios, no mundo das relações internacionais. O governo brasileiro, quando aceita trazer para o Brasil uma corrupta peruana, ele rompe com o pacto internacional. E todo mundo sabe que essa decisão foi ideológica. Portanto, o governo Lula, como prometeu, está colhendo em 2025 o que ele plantou. Quem planta vento, colhe tempestade. Além desse equívoco
o governo Lula também comete outros equívocos. Um deles é querer jogar a culpa na oposição por essa decisão do presidente Trump. Olha, Lula, a responsabilidade é de governo. Você não cuidou das relações diplomáticas, não cuidou das relações comerciais. Você flertou com países que têm um claro confronto com o governo americano, entre elas o Putin, por exemplo. Portanto, qualquer menção que o governo fizer tentando jogar a culpa na oposição, mais uma vez mostra a fraqueza, a fragilidade e a falta de propósito desse governo. O governo Lula está tratando desse tema achando que está resolvendo uma briguinha de quinta série. A coisa é muito mais grave e tem que ser tratado com a seriedade que o tema merece. Portanto, vou dizer assim, a nossa ficha tem que cair. Nós estamos numa nave que o piloto não tem controle e não tem condição de fazer condução. Essa é a grande verdade. Se o Lula e a sua equipe não calçar as sandálias da humildade, essa é só a primeira grande crise que eles estão provocando. Ou vocês acham que, com o apoio do governo, o Supremo ataca as Big Techs, grandes empresas americanas, e que o governo americano ia ficar calado sem nenhuma reação? Na minha modesta avaliação, relatei isso ao governador de São Paulo, Tarcísio. Acho que este tema, os governadores precisam de assumir a discussão. Primeiro, os governadores precisam de ter um diálogo franco com o nosso Supremo Tribunal Federal, que tem tomado medidas que têm irritado não só os brasileiros, mas provocado crises internacionais. Disse ao governador Tarcísio para que ele pudesse liderar um grupo de governadores de setores de estados exportadores, como Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, e até incluir o Espírito Santo, e assumirem a responsabilidade de fazer essa relação diplomática. O governo brasileiro está despreparado, desempoderado, sem argumentos, porque o seu líder-chefe maior parece que está perturbado, com algum problema na cabeça, e não tem capacidade de fazer essa negociação. O caminho a ser percorrido já foi construído, sabe por quem? Pelo presidente argentino Javier Milei. Olha os avanços que ele está fazendo com a economia, fazendo as mudanças internas, as reformas internas e cuidando da economia. Quando todo mundo parece pular num buraco escuro, o Milei, com a sua relação diplomática, com seus posicionamentos coerentes, tem cada vez mais consolidado o crescimento e a recuperação da economia argentina. Portanto, é seguir o mesmo caminho. Então, reafirmo que, na minha avaliação, o governo brasileiro perdeu completamente a legitimidade para tratar desse tema, porque o Lula insiste num discurso raivoso, irritante, mentiroso, né, e toda vez julgando a desculpa na oposição, não reconhecendo as falhas e as fragilidades internas. Portanto, somado esse grupo de governadores, já sugeri, inclusive, colocar o presidente Hugo Mota da Câmara, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e essas forças chamarem para si a responsabilidade, chamar a atenção, sim, do governo federal colocado no seu lugar e reabrir por aí o caminho da diplomacia. Para quem disse que ia acabar com a guerra da Rússia e da Ucrânia tomando uma cervejinha, mostra que estava mentindo e estava brincando com coisa séria. Não consegue ter nem relações diplomáticas com um país importante como os Estados Unidos. Lá as questões ideológicas. O Trump está cuidando da economia. Quando eu olho a experiência dele com países que até têm ideologias diferentes, ele não está se metendo nessa pauta. Mas aqui no Brasil, pela arrogância, pela prepotência, né, pela forma rústica de falar, né, de achar que é um líder global do seu Lula, possivelmente está complicando muito as coisas. O governo federal quer vencer essa guerra achando que é uma guerra de narrativas. Não, a coisa é séria. Nosso papel, naturalmente, é manter esse diálogo, levar sugestões de ideias e tentar dar a nossa contribuição ao setor produtivo brasileiro, mas em especial o nosso capixaba, do mamão, do gengibre, né, do café, do setor de roça. Sabe que nós estamos dedicados ao tema, vamos levar ideias e sugestões para quem tem competência para tratar do tema
eu tenho certeza que teremos um final feliz. Eu estou apostando e acreditando nisso, apesar do caminho ser doloroso e ser um caminho muito difícil de ser percorrido. Mas nós vamos percorrer e nós vamos vencer. Infelizmente, alguns contratos já estão sendo suspensos, alguns embarques já estão sendo suspensos. Até aqui só não é cancelamento, é suspensão de embarques e de contratos, mas eu espero já nas próximas horas, nos próximos dias, poder também ter uma boa notícia e possamos voltar, à nossa normalidade. Mas volto a dizer, se o governo Lula não calçar a sandália da humildade, não fizer o reconhecimento das suas fragilidades, não parar de querer culpar a oposição. Quem foi a OMC, quem foi a ONU, quem foi a Fórum Internacionais falar mal do Brasil, foi o governo do PT, num passado muito breve. Portanto, não vem com essa desculpa aqui não, e nós continuamos aqui no Brasil trabalhando naquela época, na pandemia, na economia, e vocês viajando e falando mal do Brasil. Agora, vocês estão no poder, ao invés de fazer o que tem que ser feito, ficam querendo jogar a culpa na oposição. Isso é a pior fragilidade desse governo, que não reconhecem as suas fragilidades internas e sempre quer achar um culpado para as mazelas que estão fazendo com todo o país. E nós já alertávamos, governo que não cuida das contas, não cuida das pessoas. O governo Lula é um que todo dia quer taxar as letras LCI e LCA, quer aumentar o IOF, ou seja, só fala em aumentar impostos e tributos. Mas agora está colhendo o que plantou, que é essa tempestade. Mas nossa confiança, nossas orações que isso vai passar, e eu tenho certeza que a boa diplomacia do setor comercial brasileiro e industrial brasileiro, a boa diplomacia dos nossos governadores, mais Câmara e Senado, com certeza nós vamos achar o caminho do meio, que será bom para todos nós. Vai ver, Brasil!